Olá pessoal, me chamo Davi. Decidi criar esse canal para poder contar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência com a minha vida relacionada à área financeira. Então eu decidi trazer aqui para vocês um pouco de como foi a minha vida, um pouco da minha trajetória, de tudo que eu fiz para poder chegar até onde eu estou hoje, deixando bem claro que eu estou no caminho ainda dessa jornada que é a vida, né, que é muito grande. Então, acho que é interessante poder compartilhar alguns comportamentos financeiros que eu tive ao longo desse período, porque muitas pessoas acabaram iniciando no mesmo ponto onde eu acabei iniciando, mas muitas das vezes não conseguiram se organizar muito bem financeiramente. Financeiro é o ponto onde eu gosto muito de lidar, mais precisamente falando sobre comportamento financeiro, da forma como nós enxergamos melhor a nossa vida quando temos a vida financeira bem planejada, bem organizada. E hoje, principalmente, é um cenário que dificulta as pessoas para determinados tipos de ações, porque muitas pessoas não conseguem realizar alguns sonhos, alguns desejos pessoais que ela tem, seja na vida pessoal, seja de repente na vida profissional, muitas das vezes pelo cenário de não conseguir se organizar bem financeiramente. E esse assunto é um assunto que eu desejo me debruçar sobre ele para poder falar bastante, porque, nossa, tem muitas questões comportamentais que a gente pode evitar, cenários que podem acontecer e a gente consegue evitar simplesmente pela falta de planejamento e falta de organização financeira. Então eu acho interessante a gente falar a respeito desse tema. Eu queria compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória, da minha vida, quem é o Davi. Bom, como eu já disse a vocês, eu me chamo Davi, eu comecei a minha vida no mundo financeiro muito cedo, porque eu, vi alguns vídeos no YouTube muitos anos atrás, cerca de pelo menos uns 10 anos atrás, 100% de certeza, e eu comecei a me interessar, eu comecei a pegar gosto sobre isso. E desde então eu só, evidentemente, como a maioria de vocês conhecem, apenas a poupança. E a poupança era o único investimento que eu sabia que seria possível de fazer, de se planejar, de se organizar e poupar algum valor, literalmente. Mas é interessante porque, da medida que eu fui procurando informações sobre isso, eu consegui ter ciência de vários investimentos. E quando eu me debrucei sobre isso, quando eu vi que eu tinha muitos investimentos de forma diferente, eu fiquei desanimado, porque é muito complexo. Você olha as pessoas, como elas falam sobre investimento, muitas pessoas que dominam o assunto acabam, evidentemente, pela natureza até mesmo da profissão, falando de uma forma um pouco mais complexa sobre os investimentos. Isso dificulta um pouco a compreensão e o entendimento. Até um certo ponto que eu comecei a querer focar apenas naquilo que eu dominava, que seria a poupança especificamente. Então, pensando nisso, eu falei, olha, eu preciso entender um pouco mais isso e eu preciso, na medida que eu consiga pegar meu dinheiro quando eu estou trabalhando, eu preciso guardar parte desse valor. E até então eu comecei a pesquisar, e uma das pesquisas eu vi a respeito de uma porcentagem em si para você poder guardar como reserva de emergência. Então, esse tema, reserva de emergência, foi um tema que hoje, principalmente, ele é um tema já muito falado. Muitas pessoas já sabem o que é isso, sabem o que precisam focar, que seria a reserva de emergência, mas muitas das vezes as pessoas acabam não guardando nada. E da medida que você estuda, aprende, você começa a compreender que, na verdade, não é só o ponto final, que seria o investimento em si, mas sim a parte comportamental que vale muito a pena. Então, na medida que todo mundo fala que a gente precisa guardar uma porcentagem, precisa separar X% para poder fazer algum investimento a longo prazo, curto prazo, você fica confuso pela variação dos investimentos em si. E muitas das vezes as pessoas não focam muito no comportamento para poupar, independente da complexidade do que ela vai poupar, daquilo que ela vai aplicar, mas ela não se preocupa com o comportamento em si. E o comportamento ele tem muito a ver, principalmente pelo fato da gente conseguir antever situações ruins que podem acontecer. E na minha vida, eu particularmente tenho algumas histórias que me ajudaram muito quando eu tive um comportamento de forma fria, de forma mais planejada. Isso mudou muitas das vezes, me fez conquistar coisas que talvez outras pessoas não conseguiriam conquistar.
E quando eu digo sobre isso, isso pode ser um carro, que é geralmente algo que as pessoas começam a almejar, uma casa especificamente. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco mais sobre esse cenário, sobre o que é a gente pensar de forma organizada, financeira, e a gente conseguir se planejar para poder alcançar nossos objetivos. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte: geralmente nós não temos um controle de gastos, ou seja, nós recebemos nosso salário, nós pagamos as dívidas que nós precisamos pagar, mas nunca planejamos naquele momento onde nós estamos destinando os valores, seja para os boletos no geral, como conta de luz, conta de água, conta de telefone celular, streams, né, que seria todas essas assinaturas hoje que existem milhares para a gente conseguir assinar. A gente não faz esse momento para separar um valor ou gerar um boleto para a nossa poupança. Ou seja, nós deixamos para poder poupar aquilo que sobra. E a grande dificuldade ela já inicia daí. Isso porque quando você deixa para poupar aquilo que sobra, primeiro, como você acaba não estipulando um valor específico. Então isso aqui já acaba dificultando, porque você não cria um comportamento para poder destinar X valor para essa poupança específica que você planejar. E como a gente faz isso? Nossa, temos diversas formas. A forma mais simples seria pegar um papel e uma caneta e escrever nele quanto você acredita que seria possível você poupar. E não, eu desejo poupar X valor. Tudo bem, mas você precisa ser realista com você. Você precisa entender que muitas das vezes você é sozinho, você tem todas as despesas de aluguel, despesas enfim, de locomoção, você tem que ter seu momento de lazer especificamente. Então, a gente tem essa certa dificuldade de ser, às vezes, honesto quando a gente deseja poupar algum valor. E pensando nisso, você criando um controle de gastos, seja com a forma de uma planilha, seja um papel e caneta, num caderninho separado, seja de forma complexa, você baixando algum aplicativo de gerenciamento, de orçamento, enfim, diversas possibilidades. Você precisa primeiro entender quanto você pode destinar para essa reserva. Aí, assim, eu falo sobre poupança, sobre reserva, isso porque comumente nós separamos hoje um valor específico para começar a guardar. E esse valor geralmente nós nominamos como reserva de emergência. Existem diversas possibilidades de a gente investir esse valor. Você pode começar com a própria poupança, você pode começar com um CDB, 100% do CDI de preferência. Você não vai colocar um CDB que não seja 100% do CDI, porque isso pode fazer você perder dinheiro ainda que você esteja guardando. Mas isso é um assunto que a gente pode tratar em outro vídeo. Mas especificamente o comportamento ele vai valer muito a pena quando você procura se organizar e, independente da complexidade do investimento, você ter o comportamento de poupar X valor que você se comprometeu consigo mesmo para que você consiga poupar. Então, o primeiro comportamento que a gente precisa ter é, ao receber esse dinheiro, o salário especificamente, a gente tirar esse valor e destinar esse valor para essa reserva de emergência. Eu gosto muito de falar sobre reserva de emergência. As pessoas que me conhecem, elas já ouviram falar diversas vezes a respeito disso, porque para mim a disciplina que eu tive para montar minha reserva de emergência foi fundamental. Sem a reserva de emergência eu não teria paz para tomar muitas decisões na minha vida que eu acabei tomando. Então eu acho isso muito interessante, isso é muito rico, porque quando você percebe que você tem um valor já guardado, você às vezes tem mais segurança, você não fica tão afoito quando tem algum imprevisto na sua vida, quando alguém que você ama fica doente, quando se tiver um carro, esse carro dá algum problema, você tem qualquer outro tipo de problema. Quando você tem uma reserva de emergência, você sabe que você se preveniu, você guardou um dinheiro para que venha, quando aconteça esse tipo de cenário, né, essas dificuldades em si que podem acontecer rotineiramente no nosso dia a dia, você já tem um valor destinado. Lembrando que todos nós guardamos dinheiro, mas não com o intuito de utilizá-lo para isso. Mas, claro, para poder ter uma paz mental nesses cenários, onde você pode ficar confortável, que ainda que tenha determinado imprevisto, como você guardou o dinheiro pensando nisso, você esse imprevisto consegue facilmente ser solucionado. Então,
A mentalidade que nós precisamos ter, primeiramente, quando vamos pensar em organização financeira, em planejamento financeiro pessoal, é primeiro isso, é saber destinar o valor para aquilo que você acordou consigo mesmo. Então, esse é um tema que eu acho muito interessante para a gente poder abordar, e eu tenho planilhas montadas, de repente posso compartilhar com vocês. Caso vocês tenham interesse na planilha, pode comentar embaixo no vídeo no canal e eu posso compartilhar via e-mail, mandar para vocês a planilha que eu criei. Eu geralmente tenho o costume de criar a planilha de forma anual, onde eu consigo colocar nela todos os valores que eu, por dia, né, que eu acabo gastando, e eu deixo separado os valores que são fixos, né, em gastos fixos como o celular, internet, etc, que você pode ter um débito tanto na conta como no cartão de crédito, mas sobretudo você consegue visualizar para onde o seu dinheiro está indo e qual é o cenário que você vai ter financeiramente quando você está tendo um comportamento ruim. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, a planilha vai ficar vermelhinha e vai te apontar que você não está indo para um bom caminho. Eu queria que vocês entendessem um pouco mais a respeito sobre isso, deixem as suas dúvidas, porque é um tema muito bom de ser conversado, é um tema que me agrada muito ser conversado, mas principalmente nunca entendam que isso é para prejudicar a vida de vocês. Muito pelo contrário, quando você consegue ter parte da sua vida resolvida de forma organizada, você consegue focar melhor nas suas outras coisas. E dito isso, você precisa interpretar de forma positiva essa atitude. E claro, se você se interessa por esse assunto, com certeza você já está pensando pelo menos em ir por esse caminho. E esse caminho é um caminho muito bom, é um caminho sem volta, porque na medida que você consegue acompanhar e ver a sua evolução de acordo com quem você era no futuro, da forma como você lidava com seus investimentos, com a sua poupança, você vai evidentemente ter um vício positivo na sua mentalidade, você vai ter um vício positivo de comportamento. Então eu quero deixar o meu incentivo para vocês e principalmente que vocês acompanhem, se puderem dar uma curtida no like, esse é o meu... Dá uma curtida no like, nossa senhora. Dar uma curtida no vídeo, e acho que isso seria muito interessante, porque vocês conseguiriam de certa forma também me incentivar e me ajudar a criar esse canal, visto que eu não tenho muito esse tato ainda de gravar vídeos e tudo mais. Bom, eu agradeço vocês, até logo e tchau, tchau.